Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse é o vídeo número 170. Nós vamos gravar só mais esse vídeo, porque hoje nós não íamos nem gravar mais. Aí você fala assim, nossa, mas você não ia nem gravar, já é o quarto vídeo. Mas é perseverança, né? É persistência, é luta. Então, é uma batalha. Nós temos que nos preparar na atual existência para o nosso retorno à parte espiritual, né? Nós temos que nos preparar aqui, quitar os nossos débitos, retornar à parte espiritual melhor que quando aqui nós chegamos. Então, veja bem, livro de Sueli Caldas Schubert, livro Obsessão, Desobsessão. Quem é o obsessor? Nós vamos dar sequência aqui, mas veja bem. Por que eu estou dizendo isso, que nós temos que nos preparar para retornar melhor que quando aqui nós chegamos? Porque eu não sei se você sabe. Isso foi dito por André Luiz, através de Chico Xavier. 95, 96% da população, em 100%, 95, 96% retorna à pátria espiritual depois de 50, 60, 70, 80, 90 anos, pior que quando de lá vieram. Pior. Retornam inacabado. Por isso que o umbral está cheio. O umbral está cheio, gente, de seres que estiveram aqui no corpo físico. Seres que desencarnaram, que aqui agiram inadequadamente. O umbral não está cheio de espírito trazido de outras dimensões, não. O umbral está cheio de seres que viveram aqui no corpo físico. Por isso as orientações. Não quer ir parar no umbral? Não. Não quer ver o momento da morte? Não. Então, comecemos o preparo para o nosso retorno à pátria espiritual já. Porque o desencarne, gente, ele é igualzinho o reencarne, a reencarnação. Você se lembra? Veja bem, olha que comparação legal aqui agora. Você se lembra do momento em que você se reencarnou? Não. Vamos mais profundo. Você se lembra do ato da concepção de papai e mamãe? Não. A mesma coisa do desencarne. É a mesma coisa. Chico Xavier dizia que Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que no nível evolutivo que nós nos encontramos, Deus nos concedeu a oportunidade de nos desencarnar e de nos ressuscitar todos os dias aqui no corpo físico, justamente para que, através desse processo, pudéssemos treinar a desencarnação. Você já parou para analisar que Chico está certo? Porque todo dia, quando você deita, você não vê a hora que você dorme. E você não vê a hora que você acorda. Quando menos espera, você já acordou. Quanto menos espera, você já dormiu.
Tem pessoas que dormem até em cima do pescoço. Tem pessoas que acordam até sem pescoço. Então isso é um treino. Isso é um desencarne. A única diferença ali é que o espírito continua ligado ao corpo físico, à alma, né? Mas é um desencarne. É um treino. Nós treinamos. Chico disse que Deus nos concedeu essa oportunidade para treinarmos o desencarne todas as noites. Então nós desencarnamos quando dormimos. E nós ressuscitamos, quer dizer, nós retornamos ao corpo, né, novamente físico. Toda madrugada a gente retorna. Esse vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Até que um dia a pessoa vai e não volta mais. Só volta depois no outro corpo físico, através de outra reencarnação. Então, vamos dar sequência aqui, né? Mas faz parte também esse assunto nosso aqui. Até porque, como eu disse, não era nem pra gente ter gravado hoje, né? Mas nós gravamos mesmo por amor. Então, e além disso, muito mais possibilita-nos e facilita a reedificação do universo interior. Já tratamos disso no vídeo anterior. Essa é uma façanha notável, olha só ele dizendo, que unicamente o Consolador prometido consegue proporcionar ao ser humano. Não só ao ser humano, mas o ser em processo de evolução. Eu gosto de separar, porque muitas pessoas entendem que o ser humano é apenas esse que está aqui no corpo físico. Quem tem conhecimento sabe que o ser humano é tanto esse que está aqui no corpo físico, quanto aquele que já desencarnou é o ser hominal. Você entendeu? O Homo sapiens, né? O Homo sapiens é o ser humano. Mas muitas pessoas não têm esse conhecimento. Então, por isso que a gente tem que separar uma coisa da outra aqui, né? Essa é uma façanha notável que unicamente o Consolador prometido consegue proporcionar ao ser humano, ao Homo sapiens. Tanto faz encarnado quanto desencarnado. Porque o desencarnado também é Homo sapiens. Ele não esteve no corpo físico. A única diferença é que ele encontra-se na erraticidade. E nós nos encontramos aqui no corpo físico. Amanhã, ao retornar à pátria espiritual, nós vamos nos ver nas mesmas condições que eles. Fato interessante, olha só a sabedoria de Sueli. Fato interessante acontece com o obsessor. Olha que fato interessante que acontece com o obsessor. Quando surge em nosso caminho, então o obsessor, quando surge em nosso caminho, ele nos enxerga tal qual fomos ou somos. Você se lembra que nós já tratamos desse assunto também num vídeo? Nós já tratamos desse assunto. Mas é maravilhoso quando a gente trata de uma coisa em 4, 5 vídeos anteriores, de repente lá na frente a gente depara com o assunto. Olha só. Quando surge em nosso caminho, ele nos enxerga tal qual fomos ou somos. Ele nos conhece de longa data e não se iludirá se hoje nos apresentarmos com outra capa, outra face. Ele nos vê tal como nos viu quando nos defrontamos no pretérito.
Então eu vou voltar o vídeo. Você se lembra que dissemos em alguns vídeos lá atrás que o obsessor, ele nos vê conforme fomos naquele momento. Então, por exemplo, eu mergulho nesse corpo físico aqui. O meu eu, a minha alma, o meu espírito, o meu eu mergulha assim, nesse corpo. Esse corpo físico aqui é o resultado da genética, da hereditariedade entre pai e mãe. Tá. Então eu mergulho nesse corpo aqui. Só que o meu obsessor ele não me vê com essa fisionomia. Ele me vê conforme naquele momento lá, quando eu o prejudiquei. O obsessor, ele não vê a criança. Ele vê aquele ser que o prejudicou naquela existência anterior. Por isso, também, as crianças obsidiadas. Conforme dissemos nos outros vídeos. Eu mergulho num corpo de uma pessoa, né? Um corpo assim, com a pele negra. Ele não me vê como um negro. Ele me vê conforme eu fui lá. Então, por causa da sintonia, por causa da vibração, o tempo, o Sueli que vai dizer isso, parece que congela para ele aquela imagem, como se fosse uma imagem na televisão, quando você para ali no controle remoto, você para a imagem, para ele fica parecido como se fosse aquilo. Olha só para você ver. Ele nos conhece de longa data e não se iludirá se hoje nos apresentamos com outra capa, com outro corpo, outra face. Ele nos vê tal como nos viu quando nos defrontamos no pretérito. Para ele, o tempo parou. O que eu estava dizendo? No instante em que foi ferido mortalmente, no momento em que teve os seus sonhos destruídos, e quando se sentiu traído ou injustiçado. O tempo parou ali e, consequentemente, aquele que está sendo perseguido é também a mesma criatura para a qual não haveria nenhum modo de mascarar-se caso tentasse. Não há como se pintar de outra forma. Por exemplo, vamos tentar mascarar só para você ver. Quando prejudiquei o meu obsessor, eu não tenho só um, eu tenho vários, mas eu vou passar a considerá-los como amigos. Eu tenho vários amigos de vidas passadas. Então, quando eu os prejudiquei lá atrás, o meu eu tinha a forma masculina. Legal essa colocação agora para poder mascarar. Aí eu me conscientizo de que eu prejudiquei eles. Eu penso assim, eu vou tentar fugir deles. Vou tentar fugir deles. Eu vou fazer igual lá no Brasil.
Eu vou fazer igual lá no Brasil, que tudo termina em pizza. Eu vou subornar o departamento reencarnatório, né, com dinheirinho. Isso é tudo uma história, só para você ver como que é a situação. Só que isso não acontece, não. Só para você ver a tentativa de mascarar. Eu vou subornar o departamento reencarnatório, vou chegar um dinheirinho neles, eu tenho dinheiro mesmo, eu vou comprá-los. E eu vou pedir para eles me reencarnar como mulher. Porque aí eles não vão me achar. Porque quando eu os prejudiquei, eu era homem. Agora eles vão procurar esse homem e não vão achar esse homem. Beleza! Enganei os meus obsessores. Tchum! Reencarno como mulher. Agora eu te faço a pergunta. Os meus obsessores, eles vão, ao olhar para aquele corpo de mulher, eles vão ver o eu masculino ou feminino? É óbvio que eles vão ver o masculino. Não adianta a pessoa querer mascarar. Não adianta a pessoa querer se esconder dos obsessores. Por quê? Porque essa imagem, além da imagem registrada que eles trazem, do meu eu, daquele momento, ainda existe o elo vibracional, a sintonia de espírito para com espírito, de espírito para com alma. Então eu posso me encontrar escondido num corpo de mulher, mas a imagem que eles têm é de um homem, e a sintonia é direcionada deles, é entre eles e a mim, naquele momento. Então é o que o Senhor está dizendo. O tempo parou ali e, consequentemente, aquele que está sendo perseguido é também a mesma criatura, para a qual não haveria nenhum modo de mascarar-se caso tentasse. Pode tentar, mas não consegue. Por isso, usando esse termo, a melhor forma de mascarar mesmo é através da caridade, é através do amor, é através da oração, é através da mudança de comportamento, mudança moral. Essa é a melhor forma de mascarar. Só que usando esse termo mascarar para mostrar o sentido da transformação de ódio em amor, de inimigo em amigo. Essa é a única forma de transformar, de modificar, né? Mas, em se aproximando com o tempo, ainda que nos observando através das lentes do rancor, ele acabará por notar as mudanças que ocorreram em nosso modo de ser, de pensar e de agir. Então, olha só. Mas, em se aproximando, né? Ele, ao se aproximando, ele pode notar essa transformação. Ó,
com o tempo ainda que nos observando através das lentes do rancor, ele acabará por notar as mudanças que ocorreram em nosso modo de ser. Então, o obsessor, quando ele aproxima-se, através das vibrações, das predisposições, a ligação. Então, pode ocorrer dois fatores aí. Ele, ao se aproximar-se do obsidiado, ele pode notar, né, através das lentes do rancor, ele pode notar as mudanças que ocorreram em nosso modo de ser, de pensar e de agir, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Por isso que depende muito mais depende muito mais do obsidiado do que do obsessor, a transformação. Se estas existirem realmente. E só através dessa constatação é que se conseguirá alguma coisa no sentido de conquistá-lo e motivá-lo igualmente a uma transformação. É isso mesmo que nós estávamos dizendo. O obsessor, ele através da lente do ódio, então ao se aproximar-se do obsidiado, ele consegue, através das vibrações dele, ele consegue captar aquelas energias positivas da autotransformação do obsidiado, da mudança de hábito, de comportamento, de atitude, de resignação, de paciência, né, de humildade, o que no sentido de conquistá-lo e motivá-lo igualmente a uma transformação. Isso pode também transformar em melhor aquele obsessor. Agora, existe um outro fator também. O obsessor, ao se aproximar-se do obsidiado, ele capta também as vibrações das imoralidades do obsidiado, da irresponsabilidade, da prostituição, das drogadiças, dos vícios, tudo que não presta. E ali ele se vincula mais ainda ao seu obsidiado, porque além do obsidiado retornar ao corpo físico com as predisposições do passado, aqui na atual existência, ele nada fez e nada faz para sua transformação moral interior. Então, a imoralidade é o alimento que há na humanidade que sustenta as trevas, que sustenta os obsessores. Você consegue entender isso? A imoralidade. Então, eu não preciso dizer, esmiuçar, recitar nomes, né? A imoralidade aqui na Terra, no seio da humanidade, no íntimo da humanidade, é o sustento, é o que sustenta, é o que mantém as trevas, os obsessores na atividade. Quando nós nos conscientizarmos disso e que trabalharmos
para ontem sermos melhor que hoje. E amanhã melhor que hoje. Ontem melhor que hoje. E amanhã melhor que hoje. Acho que tá certo, né? E hoje melhor que amanhã? Não é amanhã melhor que hoje. Isso aí. Nossa, eu esqueci esse negócio aí. Então, vai diminuindo, 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 até desaparecer os obsessores. Existem planetas que não há a presença do mal, não há a presença de espíritos das trevas, não há a presença de espírito sofredor, de obsessor. Olha só você como é que está uma coisa. Há planetas que todos esses termos são matérias de estudos deles lá, onde eles ficam pasmo, interessante, né? Mas no ano tal, nos aconteceu isso. Interessante que em muitos planetas isso ainda acontece com eles, né? Que interessante. Até o próximo vídeo.